Olá, queridos professores e alunos! Eu sou o professor Paulo Torres de Química e estarei aqui com vocês nesta aula. E vamos ver o que nós teremos. Aula 13, objeto de conhecimento, biomoléculas, proteínas. O detalhamento é a estrutura das proteínas, enzimas e alimentação humana. Então vamos para a nossa aula. Olá! Nesta aula nós vamos falar sobre proteínas. Então é importante você entender de forma tridimensional, de forma espacial, como é que isso funciona. Ou seja, nós vamos trazer do micro para o macro para você entender melhor. Então vamos aí entender como é que é a estrutura das proteínas. Dê uma olhada. Olá, meus queridos, professor Paulo aqui. E nós vamos falar sobre a estrutura das proteínas. Mas é importante entender que a estrutura das proteínas, elas são a junção de aminoácidos, tá? Ou seja, vários aminoácidos, como você pode ver, eles vão se unir. Então, eles vão se unir e se transformar em uma estrutura proteica. Mas só que essa estrutura proteica, o que acontece? Ela passa por fases. Então, a primeira fase, a primeira estrutura que nós temos, ela é em linha. Depois ela vai se enroscar e virar uma estrutura em forma de hélice. Ela vai formar uma espiral. Essa espiral é a segunda fase. A terceira fase é quando ela entre si vai se envolver e aí ela vai ficar menor, porque ela vai se entrelaçar. Já a quarta fase é várias dessas que já estão entrelaçadas juntas numa só. E aí nós temos a quarta estrutura da proteína. Então é importante entender todas essas fases para entender que a proteína tem várias funções, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima. Olha que legal, né? Então, de forma tridimensional, você entendeu aí como é que funciona mais ou menos as quatro fases. Mas vamos lá de trás. Nós vimos no vídeo que nós temos uma estrutura pequena chamada aminoácido. Então vamos entender como essas ligações são feitas até formarmos a proteína ali nas estruturas, tá bom? Então, dê uma olhada aí. Então nós temos aí a ligação peptídica. Essa ligação peptídica é a reação de aminoácidos que vai acontecer e quando ela acontece, ela forma uma proteína, tá? Então note que aqui a gente tem um aminoácido e outro aminoácido. Essa cadeia R pode ser qualquer cadeia de carbonos, tá? E aí o que vai acontecer? Essas duas moléculas de aminoácidos, e lembrando que aminoácido é porque aqui tem o composto amina e aqui tem um composto ácido, tá? Da mesma forma, aqui tem o composto amina e aqui tem o composto ácido. Quando as duas se juntam, se aproximam ali, o que vai acontecer é que esta parte aqui, esta parte aqui vai sair, tá? Eles vão interagir, eles vão se ligar, e aí isso aqui vai sair como água, que você pode ver aqui do lado direito, tá? Como essa parte saiu, este carbono que tem esta ligação aqui que você está vendo, tá? Ele vai se ligar com o nitrogênio, que é a ligação aqui, do outro lado, tá sobrando, tá? Vai sair esse H. Então aí a gente tem essa ligação. Essa ligação que ocorre entre dois aminoácidos é chamada de ligação peptídica, tá? Ela ocorre entre dois aminoácidos. Ah, professor, mas você mostrou vários aminoácidos. Exatamente. Aqui eu estou mostrando apenas dois aminoácidos, mas essa ligação pode ser feita entre vários aminoácidos, como você pode ver aqui, Então a cadeia proteica ela é formada por vários aminoácidos. Então cada aminoácido ele tem uma sigla, tá? Nós temos aqui leucina, tá? Glicina. Então nós temos glutamina, alanina, leucina de novo.
Então nós temos vários aminoácidos que eles estão se ligando. Professor, mas como você sabe que é aminoácido? Porque lembra, aqui sempre vai ter uma terminação de amina numa ponta e na outra sempre vai ter uma terminação de ácido, tá? Ou seja, ele sempre vai ser aminoácido, tá? Mas aqui é um dipeptídico. Por quê? Foram 2 aminoácidos que se juntaram. Aqui é um polipeptídico, tá? Onde nós temos aqui, olha aí, a terminação amina e a terminação ácido. Então são vários aminoácidos juntos que no final a gente vai ter a terminação ácido. E note, ó, cada um desses que se liga libera uma água, né? Aqui também, ó, juntou o Val com a SN, é outra água e assim por diante. A cadeia de cima que está se ligando, a gente já vai ver isso, mas você viu no vídeo que várias outras se ligam, né? Então aqui é uma outra cadeia também que está com aminoácido e tem várias outras aqui e elas estão ligadas por pontes de enxofre, tá? A gente chama isso pontes de enxofre porque é esse elemento, o S, o enxofre, tá? Dessa forma, o que a gente está vendo aqui é que as proteínas são compostas por aminoácidos em sequência definida, olha aí, pelo DNA. E alterações nessa sequência podem causar disfunções, tá? Como na anemia falciforme, afetando o transporte de oxigênio. Então, nesse caso, a anemia falciforme é porque aqui é uma falsa forma, tá? Então, o que acontece nesse caso é que quem é responsável pelo transporte de oxigênio, né? É a hemoglobina. Então, a hemoglobina vai vir com uma estrutura, tá? Que vem com uma deficiência. Essa deficiência vai afetar o transporte de oxigênio. Então, note que um erro na sequência do DNA pode causar isso aqui. Tá? Então, a ordem dos aminoácidos é crucial para a função das proteínas. Ah, professor, mas onde que eu vou ver isso? À medida que a gente está analisando as bases nitrogenadas, e você já deve ter visto isso lá em biologia, né? A gente tem a uracila, né? A citosina, a adenina e a guanina, tá? São bases nitrogenadas. Então, dependendo da ordem delas e dos aminoácidos, né? O U vai ser o que? A fenilalanina. O C, ou seja, uracila e citosina, a gente vai ter a fenilalanina. Já o A, a gente tem a leucina. Olha como é diferente, tá? Então, dependendo da ordem que nós vamos ter essa sequência de bases nitrogenadas, o que vai acontecer é que vai mudar também aqui o aminoácido, tá? Então, a gente viu aqui várias formas, né? O triptofano, a cisteína, a tirosina, mas isso tendo a primeira base como U. Já olha a segunda fase como C, né? Como C, a gente vai ter aqui a segunda base como U, aqui como C, aqui como A, aqui como G. Ah, professora, eu não estou entendendo. Vamos lá. Aqui, o que está acontecendo? Aqui, note que é U, né? Aqui U, aqui U, aqui U. Aí a gente tem U, A, O, U, C, A, G. U, C, A, G. Então, o que ele está fazendo? Ele está primeiro pegando esta base. Ele está colocando como segunda base esta. E em cada linha, ele está colocando aqui o U, o C, o A e o G. Então, ó. U, C, A, G. U, C, A, G. U, C, A, G. Tá? E a segunda, ele está colocando aqui em cima, ó, o C. Então, todas são C, ó. Todas são C. Todos A, ó. Todos A. Todo G, todo G.
Então, esse, como a primeira, nós temos essas. Já o C, como a primeira, aí todos têm C. Aí aqui todos têm U, né, na segunda. E na terceira a gente vai ver o CAG. Então aqui leucina, 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 leucina. Prolina, prolina, prolina. Histidina, glutamina, arginina. Então note que são vários, né? Aqui no caso de A, isoleucina, a gente tem a metionina, trionina, asparagina, lisina, acerina, arginina a gente já viu aqui no anterior, tá? E aqui o G, né, nós vamos ter a valina, alanina, aspartico, né, glutâmico e a glicina aqui, que a gente já viu em outro momento, tá? Então, olha a quantidade que nós temos. E essa ordem ainda vai se juntar. São vários aminoácidos que vão estar se juntando aqui, ó. Olha aí, ó. Todos se juntando aqui, tá? Claro, essa sigla, aqui ela tá em inglês, tá? Mas você consegue reconhecer alguns, né? Leucina, como a gente falou, glutamina, alanina, leucina, tá? A mesma coisa aqui o glutamina, né, que a gente já falou. Então tem vários aqui que você acabou de ver, tá? Então são vários aminoácidos que vão estar se juntando, tá? Beleza. E aí esses aminoácidos, quando eles se juntam, quando eles vão se juntar, eles vão começar a formar estruturas. No caso, a primeira, como vocês podem ver aqui do lado, ó, dê uma olhada. Vocês podem ver aqui do lado a primeira estrutura, que é a estrutura primária, que os aminoácidos estão se juntando, tá? Então, eles estão em sequência. Já a secundária, ela vai ser uma hélice dentro dela mesma. Ela começa a se torcer, tá? Então, eu posso dar exemplo como a primeira, como a primária, né? A insulina, ela é uma estrutura primária. Aí é um hormônio que vai regular os níveis de glicose no sangue. Ele tem uma estrutura primária específica que permite a sua função. Já a secundária, que é quando a gente tem a hélice, né? A gente tem a queratina, né? Proteína presente aí no cabelo, nas unhas. Então note que ela está no cabelo, mas ela também está nas unhas, ou seja, ela traz resistência ali por estar em espiral, tá? E aí ele tem uma estrutura secundária predominante e a gente chama essa estrutura chamada de alfa-hélice, tá? Nós também temos aí a terciária. Essa terciária é importante entender que note na imagem que a gente tem ali no canto, que a gente tem a hélice. Olha lá, a gente tem a hélice dentro dela para mostrar que ela continua sendo a hélice, só que ela está envolvida nela mesma, tá? Então note que ela está envolvida nela mesma. Tem estruturas ali dentro que elas vão fazer com que essa estrutura ela vá se envolver, tá? Então é importante entender, claro, a quaternária também, que a quaternária são vários deles juntos ali, tá? Então pega uma terciária junto com outra terciária e com outra terciária e vai juntar ali e vira uma quaternária, tá? Podendo falar sobre a terciária, a gente tem a mioglobina, que armazena oxigênio nos músculos. Ela tem uma estrutura terciária, tá? Já a quaternária, a gente tem a hemoglobina. Lembra que a gente falou que ela transporta oxigênio, né? Ela é responsável por esse transporte e é formada por 4 subunidades proteicas. Ou seja, essa estrutura bem grande aí, né? São várias unidades proteicas unidas entre elas, tá? Mas vamos adiante, porque uma função principal das proteínas, né, é a de enzimas. Então, vamos dar uma olhada aí. Então, nós temos aí as enzimas, elas são proteínas especializadas
que atuam como catalisadores. Professor, o que é catalisador? Catalisador, você já deve ter visto este conteúdo em algum lugar. O que acontece? Nós temos um gráfico onde ocorrem as reações químicas, tá? Este gráfico mostra o seguinte: eu tenho os reagentes, eu tenho os produtos, tá? Para o reagente virar produto, o que ele tem que fazer? Ele tem que ultrapassar este gráfico, tá? Ou seja, subir aqui. Em que, professor? Isso aqui é energia, tá? Então, aqui, claro, é um exemplo de um gráfico. Quando esse reagente consegue uma determinada quantidade de energia, ele vai virar o produto. Só que, quando eu adiciono um catalisador, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo essa energia necessária para a reação acontecer, tá? Então, ela diminui aqui drasticamente, dependendo do catalisador. Então, o objetivo aqui dessas enzimas, tá, é realmente elas agirem de forma a catalisar uma reação química, a ser mais rápido, tá? E elas são catalisadores biológicos que o nosso corpo produz, tá? Então, ele vai acontecer acelerando as reações químicas, como a gente já falou, eles não são consumidos no processo. Ou seja, eu adiciono, né? Eu tenho aqui o reagente e eu tenho o produto. Eu vou adicionar aqui um catalisador e o catalisador vai fazer parte da reação, mas no final ele é restituído, tá? Então é importante entender isso. Elas reduzem a energia de ativação, que é o que a gente acabou de falar, que é isso aqui, ó, energia de ativação, que é necessária para que uma reação ocorra, tá? Então a gente tem alguns exemplos aí, a amilase, a tripsina, a pepsina, a lipase e a gelatinase, tá? Então note que isso são proteínas. Olha o tamanho dessas proteínas. Aqui, para você ter uma ideia, né? Essa representação é como se a gente tivesse aquela quantidade de carbonos. Ah, professor, eu não lembro disso. Não tem problema. Isso é uma forma de representar a cadeia carbônica. Então, cada ponto desse, tá? Cada ponto desse tem um carbono. Cada ponto desse tem um carbono. Então, aqui, o que está sendo representado, né, por esses traços, essas linhas, é uma quantidade de carbonos muito grande, tá bom? Importante você entender isso. Então, continuando aqui, o texto diz, né? Reduz a energia de ativação para que uma reação ocorra, tornando os processos químicos do corpo mais rápidos e eficientes, ou seja, eles vão ficar, né, processos bem mais simples e diretos. Eu quero aqui falar um pouquinho sobre cada um desses aminoácidos que você está vendo. A amilase, a tripsina, a pepsina e a lipase e gelatinase, tá? A amilase, por exemplo, ela está presente na saliva, tá? Então, ela está presente tanto na saliva quanto no pâncreas, tá? É para decompor amido e açúcares menores, tá? Então, a gente tem aqui na nossa boca isso. Professor, como é que eu posso ver? Simples, você pega um balde e pega outro balde, tá? O que você vai fazer? Aqui você vai colocar um pedaço de pão, tá? Vai colocar um pedaço de pão. E aqui no outro também, outro pedaço de pão. Qual é a diferença? Num balde você vai cuspir, tá? Então você vai cuspir aqui. Ah, que nojo, professor. Calma. A química precisa de experimento. Nem sempre é bonito, né? Você vai cuspir. Depois de um tempo você vai ver que aqui esse pão se quebrou mais rápido do que este aqui. Porque a amilase está na saliva, tá? Então ela vai agir ali como um catalisador para decompor esse amido, tá? Os carboidratos que a gente tem ali. Então, quando mastigamos pão por mais tempo, ele fica com um gosto mais adocicado devido à conversão do amido em maltose, tá? Já a pepsina, ela é produzida no estômago. Ela atua na digestão de proteínas, quebrando em fragmentos menores, tá?
Continuando, um exemplo que eu posso dar da pepsina é que ela é essencial para a digestão de carnes e outras fontes de proteína, tá? Então, sempre que lembrar aí de pepsina, lembra do P de proteína, tá? Proteína. Beleza. Já a lipase, ela é uma enzima digestiva que tem como função quebrar moléculas de gordura, tá? Os triglicerídeos em pedaços menores, facilitando a absorção pelo intestino delgado, né? Sempre que você vê aqui substâncias lipoproteicas, né? Proteicas, significa o quê? Que elas têm gordura. Então, lipase significa quebra de gordura, tá? E um exemplo que eu posso dar para vocês, né? No caso da lipase, é do triglicerídeos, tá? Das gorduras. Já da tripsina, ela é produzida pelo pâncreas e liberado no intestino delgado. Ele vai atuar na digestão de proteínas, tá? Quebrando em pequenos pedaços peptídeos para facilitar sua absorção. Um exemplo é trabalhar em conjunto com a pepsina, completando a digestão ingeridas com as carnes, leites e ovos. Então, note que essas proteínas, né, que vão agir como catalisadores, elas estão muito ali nos processos que ocorrem no nosso corpo, tá? Então, é importante lembrar que cada coisa que você come, ela vai lá para o seu estômago e ela passa por processos na boca. Por exemplo, né, nós vamos ter aqui na boca, a gente tem aí a amilase, que vai estar fazendo ali um processo de quebra já dessas moléculas. Quando ela chega no estômago, ela vai ter várias outras substâncias, né, como a gente falou, a lipase, né, a tripsina. Então, nós teremos esse processo porque esses alimentos precisam ser digeridos o mais rápido. Ah, professor, quer dizer que isso ocorre em todo mundo, né? Em alguns animais, que eles são ruminantes, o que acontece? Eles comem e aí o alimento vai lá para o estômago, só que este processo não é tão eficiente como o nosso. Então, este alimento tem que retornar para a boca do animal e ele vai continuar ali a mastigar para ocorrer este processo enzimático da quebra das moléculas. Então, para você ter uma ideia que o nosso processo ele é feito de maneira bem rápida, tá? Mas é importante lhe dizer, se você está comendo feijão de manhã, tá? Então vamos aqui, tá? Manhã, você está comendo e jantando, né? À noite, o que acontece? Noite, tá? Vai ocorrer uma digestão bem mais lenta, tá? Porque o seu organismo ele está se preparando para dormir. Então, dessa forma, o que acontece? A digestão ela diminui à medida que passa o tempo, tá? Então, cuidado para não ter refeições pesadas à noite, porque aí senão você não vai conseguir dormir direito. Ah, professor, então é por isso que eu não durmo direito? Exatamente, porque os aminoácidos no seu corpo, os aminoácidos, as proteínas enzimáticas, elas não estão trabalhando com tanta eficiência quanto eles trabalham de manhã, tá? Então é importante você analisar isso. Cuidado com o que você está comendo diariamente e o horário que você está comendo, tá? Muito importante você ter esta noção. Então agora eu gostaria de trazer um vídeo para vocês que vai falar aí sobre enzimas, tá? Ele vai explicar direitinho, ponto por ponto, para você entender e se tiver mais alguma dúvida, aprofundar aí no conteúdo, tá bom? Então, vamos pro vídeo. As substâncias orgânicas conhecidas como enzimas e biocatalisadores atuam como catalisadores das reações metabólicas. Os catalisadores diminuem a energia de ativação.
Essa é a quantidade de energia necessária para iniciar uma reação. As enzimas aceleram as reações químicas, embora certas moléculas do RNA, sob certas condições, também possam atuar como enzimas. A maioria é de origem proteica. Há duas formas de explicar a atuação das enzimas. A mais popular e conhecida é o modelo da chave, ou fechadura, e o mais atual é chamado encaixe induzido. No modelo de chave ou fechadura, as enzimas apresentam uma região conhecida como sítio ativo, onde cada substrato se encaixa em uma única enzima. Se parece com o mecanismo da fechadura que conhecemos em nosso cotidiano. Pode-se exemplificar com a enzima maltase, em presença de água. Ela atua sobre o substrato maltose, acelerando o processo de reação química, que converte a maltose em duas moléculas de glicose. O encaixe induzido mostra que substrato é capaz de induzir uma mudança da própria enzima para o encaixe. Nesse caso, a enzima muda a sua forma temporariamente durante a ação, retornando à sua estrutura original após a ação. Cada enzima funciona dentro de uma determinada faixa de temperatura. Dentro da faixa há uma temperatura ótima, na qual a atividade catalítica é máxima. Para a maioria das espécies de seres vivos, a temperatura ótima das enzimas fica na faixa de 37 a 40 graus Celsius. Na espécie humana, o valor é de aproximadamente 37 graus. A maioria das enzimas são proteínas que, se submetidas a temperaturas elevadas, sofrem o processo de desnaturação, perdendo a capacidade de atuar como um catalisador. A enzima desnaturada pela temperatura muito elevada altera sua forma e, com isso, o sítio ativo se modifica, não permitindo mais a formação de um complexo enzima-substrato. Olha a importância das enzimas no nosso corpo, né? E claro, elas têm um procedimento bem estruturado ali em relação, né, à chave cadeado que você acabou de ver. Então, todo esse processo precisa realmente ter uma temperatura específica para ele acontecer. A gente não pode aumentar muito a temperatura, senão aquela proteína, e como as proteínas, tá, elas vão ocorrer esse processo de desnaturar, ou seja, eles vão abrir, tá? Muito interessante, né? Então, é muito importante você entender todas essas informações. Eu espero que você tenha entendido tudo direitinho, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe e até a próxima.